Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar de uma creepypasta clássica que foi muito pedida, que é o suicídio do Lula Molusco. Você provavelmente conhece a história, então eu vou ser breve nessa parte, vou mostrar só os pontos que são relevantes, porque a gente vai entender como que essa história mudou ao longo do tempo. E a gente já vai pro vídeo, eu vou falar um pouquinho a respeito da nossa política com imagens chocantes que a gente eventualmente vai encontrar. Então, a história conta a respeito de um caso nos Estados Unidos que chamou a atenção da polícia e que até agora tem duas versões. A primeira delas envolve um estagiário que trabalhava na Nickelodeon, não sei se a pronúncia é essa, na verdade eu sei, eu vi no Google, mas eu acho que eu já esqueci. Enfim, vai ser essa daqui até o final do vídeo, que durante o trabalho eles receberam uma fita. Essa fita deveria ser uma fita provisória de um episódio da 4ª temporada. É dito que normalmente as pessoas dão nomes de brincadeira para as fitas, então essa fita chamava Suicídio do Lula Molusco e as pessoas que pegaram a fita acharam que isso era simplesmente uma brincadeira, mas começaram a assistir e essa fita é uma fita extremamente bizarra porque ela mostra o Lula Molusco tentando tocar o clarinete, ele faz um concerto, todo mundo vai a ele, inclusive o Bob Esponja, ele tá com todos os personagens do desenho estão com olhos extremamente realistas, ele vai pra casa, começa a chorar, a soluçar, a chorar sangue e assim por diante, então ele pega uma escopeta e comete suicídio. Essa fita teria traumatizado todas as pessoas que assistiram lá da Nickelodeon. Aqui ele precisamente cita que 3 animadores foram mandados para o hospital, um editor se aposentou e uma residente cometeu suicídio, conforme está dito aqui, após a fita. A fita então foi enviada para a polícia, que determinou que a animação tinha sido criada por um cara chamado Andrew Skinner, um animador de Fife na Escócia, que foi acusado por 9 assassinatos, inclusive de 2 crianças cujas imagens aparecem na fita. O mais estranho é que ao analisar os dados da fita, a polícia descobriu que a última edição tinha sido feita precisamente 24 segundos antes de ter sido assistida pela equipe do Bob Esponja. É dito que uma cópia da fita foi feita por um cara chamado Chas Agnew, que é o escritor dessa versão, o único que sobreviveu àquela noite. Ele tentou distribuir as fitas, espera lançá-las num leilão, e ele publicou alguns clipes da dita fita, conforme está indicado aqui. Então hoje a gente vai analisar essa história. Como vocês devem imaginar, essa história tem algumas imagens chocantes. E a nossa política nesse vídeo vai ser: todas as imagens chocantes vão ser censuradas. Dessas, quando possível, tem uma que não dá, mas a maioria dá, todas as demais dá. A gente vai mostrar uma pequena parte que não é chocante, que não tem nada chocante, que é simplesmente o fundo da imagem, que é simplesmente o resto dos elementos não chocantes. Tem um corpo na grama, a gente vai mostrar a grama. Por que que a gente vai fazer isso? Porque, caso você veja essa imagem no futuro, completa, o que, se você não quer ver, eu espero que você nunca veja, você vai ser capaz de identificá-la. Puxa, esse pedaço de grama aqui é igual ao que eu vi no vídeo, eu sei de onde essa imagem veio. Ou se você já viu essa imagem no passado inteira, quando você vê a parte censurada, você vai falar: nossa, essa grama aqui é a mesma grama que estava naquela imagem inteira que eu vi no passado, agora eu sei de onde ela veio. Então isso eu acho que é melhor do que simplesmente mostrar um monte de quadrado preto e falar: esse quadrado preto tá aqui, esse quadrado preto tá lá, e todos os quadrados pretos são exatamente iguais. Esse vídeo não tá monetizado, nem vai ser, eu sei disso antes de gravar, porque a política do YouTube simplesmente não permite que conteúdos assim sejam monetizados. Vamos começar o vídeo então. A primeira coisa que a gente pergunta é: quando que a história surgiu? E para responder isso a gente usa o nosso famoso Google Trends. Então a gente vem aqui, faz a busca por data, conforme você pode perceber, e você percebe que ela aparece em julho de 2010. Está indicado aqui, julho de 2010 é quando o pico acontece. Vamos dar um pouquinho de zoom nisso para ver o que acontece. Você vai perceber que ela acontece aí em meados do dia 27 a 4 de julho de 2010. Agora, isso sozinho, ao passo em que na maioria dos casos é um indicador, nesse caso nem tanto. Porque a gente tem, por exemplo, aqui uma publicação no DeviantArt, que eu também censurei as partes mais grotescas. A política com desenho é um pouco menos assim rigorosa, então a gente não vai censurar quase nada, mas algumas coisas que são grotescas a gente vai. Por exemplo, isso aqui. Essa postagem é do dia 26 de junho, então é de antes do Google Trends aparecer. E ainda assim, as pessoas dizem que isso é uma das coisas mais horríveis que já leu na vida, e pergunta como isso pode ser verdade. Aí elogia o desenho, diz em um dos comentários que a pessoa continua lendo isso. Ou seja, isso
no dia 30 de junho, conforme está indicado aqui, no dia 26, já era um assunto mais ou menos viral, porque deu tempo de alguém fazer um desenho da história e fazer um upload no DeviantArt. Aí depois aqui a gente tem uma menção disso do dia 5 de julho, que mostra que esse assunto já estava na... Aqui não sei se o termo seria Xenopedia ou Ex-Inopedia, mas enfim, era uma enciclopédia do 4chan que continha entradas envolvendo assuntos paranormais, isso do dia 5 de julho. Depois aqui a gente tem mais uma arte feita no dia 17 de julho e assim por diante. Mas qual que é a moral da história disso? É que esse tema já era um tanto popular no momento em que o Google Trends deu aquele resultado pra gente. E nessa época, 17 de julho de 2010, a gente não tem nenhum vídeo ainda que mostre esse suposto desenho perdido. A gente tem simplesmente uma história. Inclusive aqui tem uma postagem do dia 17 de julho que afirma que não encontrou esse vídeo em lugar nenhum. Agora a gente vai trazer um pouco de conhecimento que você ainda não tem, mas você vai ter no decorrer do vídeo, e a gente vai mostrar o que é, provavelmente, ou ao menos a gente não tem evidência de que não seja, a origem dessa história. Essa aqui é a captura de uma postagem feita no dia 10 de abril de 2006, essa postagem foi feita num chan chamado 7chan, não é o 4chan, é o 7chan, na seção paranormal, o /x, como você pode perceber aqui. Então a gente tem aqui uma versão de 1 de setembro de 2010, essa versão traz uma história que a gente vai abordar daqui a pouco, e essa história é idêntica à versão que foi postada no dia 10 de abril de 2006. Vamos ver então o que essa versão diz pra gente. Então começa dizendo que o autor é um estagiário na Nickelodeon, o autor da creepypasta. A estreia da 4ª temporada de Bob Esponja tinha sido atrasada por uma razão muito mais perturbadora que o filme ou bloqueios criativos. Ele e mais alguns outros estagiários receberam uma cópia do que deveria ser a versão provisória do primeiro episódio da 4ª temporada, que tinha um título provisório de Suicídio do Lula Molusco. Como as pessoas normalmente davam nomes estranhos, por exemplo, como o sexo não funciona, entre outras coisas, eles acharam que isso era simplesmente uma piada e continuaram. O filme então traz uma apresentação de clarinete do Lula Molusco que termina com o público vaiando. As vaias parecem ser uma vaia de malícia, não uma vaia de desenho animado, e o Bob Esponja tá vaiando também, o que é bem anormal do comportamento dele. Todos os olhos são muito realistas e muito detalhados. Não são olhos humanos, mas parecem ser realistas e dão um sentimento estranho de realismo. Não há nenhum som nessa parte, o Lula Molusco é então visto sentado na sua cama. Ele começa a chorar por cerca de 1 minuto, o seu choro vai ficando mais alto e raivoso, o som parece ser muito realista, como se os alto-falantes estivessem produzindo aquele som ao vivo, como se tivessem pessoas rindo por trás daqueles alto-falantes, digamos assim, ao invés de ser gravado. A tela pisca e borra. Nesse momento, o animador líder ali que estava assistindo voltou o vídeo e viu a imagem de uma criança morta. Aqui tem a descrição, eu acho que a gente pode poupar a leitura dessa descrição, mas se você quiser você pode pausar e ler para ver como ele está. Basicamente é uma vítima de assassinato com o rosto totalmente estourado e as tripas de fora. Então na próxima cena, os olhos do Lula Molusco estão sangrando de uma forma muito realista. Depois a gente tem outra imagem de uma vítima morta, que parecia ser uma menina da mesma idade, também mais ou menos com a mesma característica da cena do Grêmio. Então ele continua a chorar lágrimas de sangue, o Lula Molusco, os seus olhos sangram de forma extremamente realista, uma voz diz, faça isso, do it, e uma espingarda é vista na mão do Lula Molusco. Ele coloca a espingarda na boca e puxa o gatilho, e sangue e pedaços de cérebro são vistos na tela. O vídeo termina e a cama ensanguentada é mostrada. Os funcionários têm a teoria de que a fita foi editada por alguém na cadeia de processos entre o estúdio e a equipe. Eles descobrem então que as edições foram feitas por cima de um material editado, mas que elas tinham sido feitas apenas 24 segundos antes do vídeo ser tocado. E isso não foi causado por erro de software. Nenhuma criança foi identificada e o incidente termina sem solução. Aqui nesse ponto, a gente tem algumas coisas interessantes. Muitas coisas são iguais à versão que eu li para vocês aqui. A descrição do filme é exatamente a mesma, mas tem algumas diferenças. Primeiro, o Chaz Agnew, que é mencionado nessa versão, simplesmente não existe primeiro. E segundo, o Chaz Agnew, que é mencionado nessa versão, simplesmente não existe na primeira versão que a gente possui. Em segundo lugar, o Andrew Skinner, conforme você pode ver aqui, corresponde ao assassino, está indicado. Ele também não é mencionado em momento algum nessa versão postada no 7chan.
em 10 de abril de 2006 e nessa versão reproduzida aqui em 1 de setembro de 2010. Então isso é uma coisa bem estranha, porque você já percebe que a versão que a gente tem hoje é uma versão que tem algumas modificações. Vamos entender então quando que essas modificações surgem. Mas antes vem a pergunta, será que essa história tem alguma evidência? A resposta é bem entediante e, como de costume, você já conhece que ela é não. A gente não tem nenhuma menção relevante a respeito de crianças mortas em Nickelodeon entre 2005, quando isso aconteceu, e 2021. Então aqui você pode organizar da forma que preferir, a gente tem apenas 31 menções, mas você vai perceber que essas menções ocorrem em pontos extremos e pontos não relacionados da página. Basta você esperar que a página carregue e depois você vai verificar quando que essas duas menções de fato aparecem. Então aqui nós temos a primeira menção nessa matéria e nós temos a menção da Nickelodeon nessa matéria aqui. Depois você pode fazer isso com todas as outras se quiser, mas enfim, não tem nenhum resultado jornalístico de que isso tenha acontecido. Se você quiser deixar isso mais perto da época em que isso aconteceu, você pode filtrar por oldest, então pelo resultado mais velho, você vai ver que aqui o resultado é de 2006 e também é igualmente desconexo. Nenhum respaldo jornalístico a este respeito. A segunda informação é que a quarta temporada de Bob Esponja foi atrasada por causa desse incidente. É verdade que teve uma pausa da produção entre a terceira e a quarta temporada, mas isso aconteceu porque o filme, Bob Esponja o filme, foi lançado no dia 24 de dezembro de 2004, e nesse período em que o filme estava sendo produzido, as produções de episódios foram encerradas. Você tem duas matérias aqui, a primeira delas é de 19 de novembro de 2004 e a segunda delas é do dia 15 de novembro de 2004, então ambas foram publicadas caso o incidente aconteceu antes do incidente acontecer, que revelam que nessa época, no dia 15 de novembro, tinham apenas 4 episódios completos. E que eles precisavam ainda fazer o total da temporada, os outros 16 episódios que comporiam os 20 episódios da quarta temporada. Então, partindo dessa informação e partindo da informação de quando o primeiro episódio da quarta temporada foi lançado, maio de 2005, a gente faz uma comparação entre o tempo que levou. De novembro a maio, a gente tem um total de 6 meses. E entre o momento em que a segunda temporada começou a ser produzida e foi publicada, a gente tem 14 meses. E entre o momento em que a terceira temporada começou a ser produzida e foi publicada, a gente tem 13 meses. Ou seja, a quarta temporada não foi atrasada. Ela, na verdade, foi feita na metade do tempo que as outras temporadas foram feitas. O que aconteceu foi, os caras levaram um bom tempo aqui para fazer um filme, então aproximadamente 2 anos, do fim de 2002 ao novembro de 2004, e aí sim, eles foram trabalhar na quarta temporada. Essa notícia aqui, de novembro de 2004, mostra que não tinha nada da quarta temporada feito antes do momento em que o incidente aconteceu. Então os caras fizeram a quarta temporada na metade do tempo do normal. Então não, ela não foi atrasada, isso não procede. Então a primeira imagem, que talvez seja mais famosa, é essa imagem aqui. A gente sempre começa fazendo busca reversa para ver quando que essa imagem surgiu. A gente tem um uso aqui de setembro de 2010 que mostra precisamente essa imagem aqui embaixo, mas o primeiro uso é um pouco mais antigo que isso. Se você vir aqui no TINAI e você faz a busca reversa, você vai ver que o resultado é de 4 de agosto de 2010. Isso aqui apareceu na verdade um GIF, você pode ver o GIF aqui, apareceu num perfil de uma pessoa num site de fofoca. A página não está arquivada, a página específica, mas você consegue ver o registro aqui, você pode pesquisar isso onde estava, é simplesmente um perfil de fofoca num site chamado LiveJournal. Aqui você tem todas as informações. Beleza, nós temos esse resultado aqui. Depois a gente tem uma versão editada com esse óculos, que é de 1 de outubro de 2010, foi postada no DeviantArt mais uma vez, e depois você tem este artigo aqui, que é de janeiro de 2011, que mais uma vez menciona a mesma imagem. Esse é o resultado que ainda está no ar mais antigo. Legal, a gente não sabe precisar exatamente quando que essa imagem surgiu. A gente sabe que ela surgiu na internet em meados ali de agosto de 2010, mas como que essa imagem foi feita? A resposta para isso é mais simples. E qual que é o barato disso aqui? O barato é que você tem uma imagem do Lula Molusco normal, eu vou tirar aqui e vou colocar a opacidade em 100, então essa aqui é simplesmente uma imagem
normal de perfil, aí você pode pôr essa imagem a 25% desse jeito aqui, e depois você coloca a imagem do Lula Molusco abaixo. E aí você vai perceber que isso é simplesmente uma questão de pegar a imagem original do Lula Molusco e desenhar essas alterações em cima. Inclusive, se você der zoom aqui, você vai perceber que nós temos nessa região que eu estou marcando o que parece ser um resquício do olho dele. Então esses pixels que você está vendo nessa cena aqui parecem ser o que antigamente era o olho grande do Lula Molusco e que foi editado para fazer essa versão dele com o olho sangrando em cima. Então aqui você até pode fazer a sobreposição e você vai ver que o contorno mais ou menos coincide. Considerando que tem sombra, tem todos esses detalhes, é bem possível que seja simplesmente uma edição de uma imagem comum do Lula Molusco e que não tenha nada de genuíno a respeito dessa versão. Mas beleza, a gente já falou da história, a gente já falou da imagem, vamos ver então como que o primeiro vídeo surgiu e como que o Chess Agnew surgiu. A primeira menção a esse termo é de 7 de março de 2011 e é feita por um perfil no Twitter chamado Chess Agnew, o mesmo que a gente viu ali na nossa história agora de 2021. Esse perfil, ele numa postagem alegou possuir uma fita, ele inclusive mostra uma fotografia da fita. Essa fotografia é original, a gente até fez uma análise de metadados na fotografia e levou à conclusão que ela foi tirada no dia 6 de março de 2011 por um celular modelo Pantec TXT8040, depois pesquisa para ver qual é o celular, e infelizmente o GPS não registrou o local em que a fotografia foi tirada. Mas enfim, é de fato uma fotografia genuína. Ele afirmou possuir uma fita do incidente e postou um clipe. Agora as pessoas nesse clipe perceberam que o Lula Molusco, que está diferente, está com um olho diferente daquela imagem que a gente acabou de analisar aqui, ele está segurando uma pistola ao invés de uma espingarda. Então isso é um tanto estranho, considerando que o relato original era bem explícito ao mencionar uma espingarda. Então a gente faz a análise da fotografia, conclui que ela é real, tem até um vídeo da fita. Em 2011, fitas VHS ainda eram de certa forma comuns, então não era nada difícil você pegar uma fita em branco e escrever Red Mist em cima dela e filmar, como foi visto aqui. Ele inclusive disse que as pessoas estavam fazendo uma petição para Paramount publicar a fita original e que alguns fatores de força maior estavam impedindo o Chess Agnew de publicar a fita. E de fato ele nunca publicou a fita, porém um canal no YouTube chamado Real SpongeBob Red Mist publicou a fita em 24 de maio de 2011. Aqui nós temos a versão arquivada desse envio que não está mais disponível, mas você pode ver, ele diz que ele pegou isso de forma ilícita no Google e que isso provavelmente aconteceu porque o Chess Agnew guardou a fita na lareira dele, entre outros detalhes aqui. É possível que esse seja o Chess Agnew, conforme está indicado, mas é possível também que isso seja um fã que viu o Chess Agnew, viu que o Chess Agnew não ia publicar a fita dele e decidiu fazer a sua própria versão. Como que a gente sabe que essa é uma versão de fã e não, perdão pela moto aí, que isso não é uma versão original? Porque as cenas são de outros episódios. A gente espera que a versão genuína, digamos assim, ela contenha as cenas do primeiro episódio da quarta temporada, ou ao menos somente cenas que viriam a ser usadas na quarta temporada, supondo que eles tenham aproveitado. Mas não é o que acontece. Então aqui, por exemplo, a gente tem a cena dele praticando o clarinete, que foi tirada do episódio 16 da primeira temporada, lá de 1999. Então os caras estão reutilizando cena, e essa é a única explicação para isso ser original. E depois a gente tem também uma outra cena que foi retirada do episódio 14 da primeira temporada, e depois a gente tem uma cena que foi retirada do episódio 18 da primeira temporada, e depois a gente tem simplesmente uma versão em que os olhos são inseridos de forma artificial. E você pode observar que esses olhos mais vermelhos, eles não acompanham o movimento da personagem. Isso é simplesmente inserido por cima. Aí a gente tem uma cena que foi retirada de um episódio da quarta temporada, conforme está indicado aqui. Esse episódio estreou em novembro de 2006, então depois do dito acidente ter supostamente acontecido. Aqui você tem a própria cena que mostra essa imagem aqui. Aí a gente tem a cena do Lula Molusco se apresentando, e elas foram retiradas também deste episódio aqui, SpongeBob Tentacle Pants. Então aqui nós temos uma das cenas que mostra as luzes no auditório e depois o dito olho aparecendo. Essa aqui é uma versão editada também, isso aqui foi retirado na cara dura de lá, e essa cena aqui também é do mesmo episódio. A gente tem aqui a cena da idosa dizendo que ela vai ficar doente e é exatamente isso que ela fala. Eu não estou colocando aqui o vídeo por questão de direito autoral, justamente porque essas cenas
pertencem à equipe que produz Bob Esponja, pertence à empresa responsável por isso. Não é de domínio público e não é uma cena fantasmagórica que apareceu. Não, isso aqui foi roubado de um episódio da 4ª temporada. Tudo isso aqui foi editado. O mesmo vale para as cenas dele tocando clarinete. A gente tem então a cena do suicídio que mostra essa sequência aqui. Essa aqui é uma montagem, essa aqui também, e essa aqui é a imagem que foi mostrada ali no clipe que o Chaz Agnew publicou anteriormente. Ou seja, essa versão é simplesmente uma versão feita por fãs adulterando cenas de episódios passados. Aí vem a pergunta, será que tem alguma coisa escondida nesse vídeo? Para isso, a gente extrai todos os frames de cada vídeo. Tem o passo a passo aqui, eu fiz no VLC Media Player, então você basta instalar e fazer algumas configurações e ativar um filtro, e aí no momento em que o vídeo roda, ele vai extrair todas as cenas para você. Tá aqui. Aí você depois vai passando um por um e vai ver se tem alguma coisa ou não. Eu não vou descer mais porque essa versão, a gente vai falar de todas as principais no decorrer do vídeo, tem alguma coisa e não é legal mostrar no YouTube aqui. Mas enfim, você faz isso, você assiste em stop motion, é bem divertido, conforme você pode perceber, e você vê de onde cada cena veio. E com isso você verifica se tem alguma coisa escondida. Se o vídeo está a 23 frames por segundo, ele vai exportar 23 imagens por segundo. Isso vai dar, sei lá, um vídeo de 5 minutos vai ficar pesando 3 GB com tanta imagem. Ah, por que que o vídeo de 5 minutos só tem 10 MB? Algoritmo de compressão. Dá uma pesquisada depois se você se interessa por isso. Mas enfim, se tem alguma coisa no vídeo, você descobre com esse método. Esse método é 100% de certeza. Claro, se você pegar todos os frames, qualquer coisa que existir, você vai encontrar desse jeito aqui. A gente fez isso para todos os vídeos, e se eu não falar nada a respeito de um vídeo é porque não tem nada escondido. Nesse caso aqui não tem. Não tem nenhuma imagem de ninguém morto escondido, mas tem 2 mensagens. A primeira delas é: Lula Molusco está morto, sinta a falta dele. E a segunda é: o Lula Molusco irá destruir o seu planeta. Conforme você pode perceber aqui, mas ninguém morto. Enfim. Esse episódio acabou sendo chamado de Red Mist e passou a representar a fita que o estagiário de 2005 assistiu. Algumas versões, como a que a gente leu, passaram a identificar o estagiário como o Chaz Agnew. Agora, a versão do Chaz Agnew é simplesmente a combinação de cenas de outros episódios. Depois, em março de 2012, ele postou ainda mais um clipe que é curto e tem pouca informação, não dá para deduzir muita coisa a respeito dele, e ele nunca postou a versão dele do Red Mist. A versão que a gente tem é simplesmente a versão que talvez outra pessoa provavelmente fez inspirada nisso. Ou talvez até a mesma pessoa que a gente não conhece quem é por trás desse perfil, também fez outro perfil e postou a versão que eu acabei de analisar para vocês. Legal. Agora, o Red Mist que você conhece hoje é uma versão que tem 4 minutos e 52 segundos. Essa versão que eu mostrei para vocês agora, ela tem um tempo um pouco maior. Aqui não consta o tempo precisamente, mas na pasta do Lula Molusco sim, na pasta do Lula Molusco, e essa pasta está enviada no arquivo da internet, a gente tem todas elas e você encontra precisamente o comprimento de cada versão. Então essa aqui, por exemplo, que foi baixada lá do arquivo da internet, contém 5 minutos e 51 segundos, mas a versão que a gente conhece hoje tem 4 minutos e 51 segundos, conforme está mencionado na Wiki, e tem algumas imagens que essa versão não tem. Então vamos entender como que isso aconteceu. Um primórdio da versão atual, que hoje você conhece com essa duração, na verdade foi publicado em 2012 e tem apenas 2 minutos e 55 segundos. É do dia 1 de setembro de 2012, conforme está indicado aqui, e a própria descrição diz que é um vídeo falso. A própria descrição informa para você que isso aqui é simplesmente um vídeo falso que foi feito com um propósito de entretenimento. Basta você ler aqui, esse é um episódio falso, mas essa é a ideia. Por que eu estou falando isso? Essa versão tem os créditos, tem o inicial, reusa algumas cenas que vocês já sabem de onde vieram, tem algumas cenas adulteradas, os olhos são diferentes, e aqui onde deveria ter a idosa, na verdade está o Bob Esponja surtando. As cenas do suicídio são diferentes da versão original, então elas mostram deste jeito aqui. O percurso das cenas é desse jeito. A versão Red Mist, que foi postada pelo fã do Chaz Agnew, tem esta sequência aqui. Então, sim, é uma sequência diferente. Essa versão possui 3 cenas escondidas que mostram o que parecem ser corpos no chão, mas estão muito distorcidas para serem identificadas, e como você pode ver, nada chocante está sendo mostrado aqui. Todas as imagens estão censuradas
E tudo que você vê são as partes que não são chocantes. Depois, mais adiante, a gente tem uma versão que foi enviada em 2017. E essa versão mistura algumas cenas da versão de 2012, que é falsa, que assumidamente é falsa, com imagens que a gente conhece e com algumas cenas novas. Então, por exemplo, a versão de 2017 já coloca nos créditos o nome de Madison Richards e o nome de Andrew Skinner. Madison Richards você vai conhecer no decorrer do vídeo. E o crédito aqui foi mudado, conforme você pode perceber, e também foi colocado um efeito de fita antiga em cima. Mesma cena reaproveitada do mesmo jeito, a mesma cena da versão falsa de 2012 está aí, colocada aí na cara dura, e o suicídio é mostrado com cenas novas e com a primeira imagem, como você pode perceber aqui. Essa é a primeira imagem, e tem também duas cenas escondidas. A primeira dela mostra que parece ser uma mão pegando um objeto sangrento, que não dá pra ver o que é, e a segunda é um dos corpos da versão falsa de 2012 também, só que com os efeitos em cima, mais uma vez censurado. E a gente tem versões atuais, por exemplo, essa aqui, que é uma versão de 2021, você pode assistir a respeito dela neste link aqui, você tem que concordar que pode ser ofensivo, etc. E aqui você pode assistir, que fazem uma combinação. Então, quando você vai avançando aqui, você vê os créditos que trazem aí Andrew Skinner e repetem Andrew Skinner em todas as situações, o que não faz parte da história original, reusa cenas, apresenta aqui esta versão aqui com os olhos, que é a original, depois mostra essa cena da cama, que já é uma combinação desta versão aqui, depois mostra essa cena dele chorando, que foi retirada da mesma versão como está indicado. Enfim, as versões posteriores acabam fazendo uma salada mista, mas a versão original é a versão que eu mostrei para vocês de 2011, que foi feita reusando as cenas de episódios passados. As posteriores fazem a mesma coisa, porque seguem mais ou menos o mesmo roteiro e pegam as imagens do mesmo lugar, e a gente tem aí um certo rol de versões possíveis. Beleza. Até agora, eu não falei, lá em 2012, vamos voltar para 2012, eu não falei de Andrew Skinner em momento algum. Eu abordei Red Mist, a versão original do Red Mist não fala de Andrew Skinner nenhum. Até onde a gente estava, o culpado sequer era conhecido. Vamos então descobrir como que isso mudou, para nós não sabermos quem o culpado é, para o culpado é um cara chamado Andrew Skinner, que matou outras 9 pessoas. Então, a versão mais antiga que menciona alguma coisa do tipo Andrew Skinner corresponde a esta versão aqui. Para isso aqui, você dá um Ctrl F, vai pesquisar por Andrew e dessa vez você não vai encontrar nada mesmo, mas você traduz e aí você pesquisa por escocês e você vai ver precisamente esse resultado de que o episódio foi produzido por um escocês que foi acusado de outros assassinatos. Isso aqui é do dia 12 de maio de 2011, perdão. Aí aqui, eu não tenho a mínima ideia do que eu acabei de fazer. Oh boy. Então aqui nós temos duas diferenças perante a versão original lá do 7chan. A versão original do 7chan foi feita por um estagiário, mas não conta nada a respeito de quem é os envolvidos na história. Essa aqui não, essa aqui traz o nome de 3 animadores, Barry O'Neill, Grant Kirkland e Alyssa Simpson. Eles foram mandados ao hospital, traz o nome do Fernando de La Penha, que, dependendo da tradução, ou ele é aposentado e cometeu suicídio, ou ele se aposentou, e traz o nome da Jack McMullen, que de fato cometeu suicídio. Essa é a primeira informação, traz esses nomes, e a segunda informação é que a fita foi levada para a polícia, e que a polícia identificou o responsável pela fita como Andrew Skinner, um animador de FIF na Escócia, que foi também culpado com 9 assassinatos, inclusive as 2 crianças que apareceram na fita, e ainda retém aqui a informação a respeito dos 24 segundos. Pera lá, a primeira versão do 7chan é uma coisa quase sobrenatural. Alguma força misteriosa fez a fita conter essas informações, a polícia não sabe quem fez, a polícia não sabe quem são as crianças, ficou por isso mesmo. Essa aqui não, essa aqui é muito mais complexa. É dito que a fita foi mandada para a polícia identificou o assassino, e o assassino tinha sido culpado de outros 9 assassinatos, e ainda assim esses 24 segundos são um elemento um tanto estranho na história, mas a história perdeu um pouco aquele caráter sobrenatural. Ela agora passou a ser mais uma história de crime, propriamente dito, e aí o Chazang Neil é dito que ele recebeu a cópia da fita. Então a primeira pergunta que você faz é: nossa, nós temos o Andrew Skinner, que é um animador escocês,
que foi culpado de 9 assassinatos, então deve ter alguma coisa sobre ele em algum lugar. Pois é, a verdade é que não tem. Quando você faz a pesquisa aqui por um Andrew Skinner associado com assassinato e Bob Esponja, a gente não encontra nenhum resultado. Encontra um Andrew Skinner que está dando um simpósio e também encontra Bob Esponja e assassinato na grade de programação, conforme está indicado. Ah, mas quem que está dando esse simpósio? Pode ser esse Andrew Skinner aqui, que foi uma pessoa, ainda é uma pessoa, ele ainda está vivo, que escreveu vários livros religiosos e sobre história, ou esse Andrew Skinner aqui, eu acho mais provável ser o primeiro, que faleceu em 2011. Essa notícia aqui é de 2004, então até poderia ser, mas esse aqui era um economista e um líder de universidade escocês. Nenhum desses tem assassinatos no currículo, então não é nenhum desses Andrew Skinner aqui, e não tem nenhum respaldo jornalístico de que esse tal de Andrew Skinner tenha existido em qualquer momento. Isso aqui é simplesmente uma história que é copiada e colada na internet, que traz o nome de alguém, mas que não traz absolutamente nenhum resultado. Uma pessoa que é condenada por 9 assassinatos, você normalmente encontra alguma coisa, mas não tem nada, nem no newspapers, nem em qualquer outro artigo jornalístico que indique que isso tenha acontecido. Os outros Andrew Skinner, inclusive um escocês, não são assassinos. Beleza. Aí tem também o nome das pessoas que teriam sido hospitalizadas, teriam falecido, etc. Você pode fazer a busca por cada uma delas no Google para ver se elas estão de algum jeito envolvidas com Bob Esponja ou com o que elas fazem, então animação, etc. E você não tem resultado nenhum. Só falso positivo, que é simplesmente a mesma história sendo copiada e colada todas as vezes. Conforme eu acabei de mostrar aqui, você pode depois repetir as pesquisas e ver se você obtém qualquer tipo de registro. Um animador chamado Barry O'Neill, mas esse camarada faleceu em 1967, então ele certamente não foi levado ao hospital em 2005. Ele já estava bem morto quando isso aconteceu. Enfim, essa é a moral da história aqui. Nós temos uma história de crime que foi adicionada, mas que não tem nenhum tipo de respaldo. Mas hoje em dia também, e isso não está na versão aqui do Cinemania que eu apresentei primeiro, temos também a história a respeito do irmão do Andrew, que deu as caras, e de um cara chamado Josh Gonzalez, que tentou publicar a informação. Como que isso começou? Começou em 27 de julho de 2013, quando um usuário com esse nome, Leland Skinner, criou uma conta no YouTube dizendo que ele é Andrew, o responsável das fitas. Isso é o que está na descrição. Eu sou o Andrew Skinner de Fife, Escócia, etc. Aí depois, no dia 11 de agosto de 2013, uma página na Spinpasta Wiki, acho que essa pronúncia foi criada. Essa página traz uma história que conta as seguintes coisas. Ela foi atualizada ao longo dos dias subsequentes. Então é contado que em 2006 tinha um canal de nome Josh Gonzalez. O canal está aqui e ele não existe mais, como você pode perceber. Essa captura de agosto de 2013 mostra que o canal também não existia mais nessa época. É dito que, em 2006, ele teria contado num fórum de fitas VHS que ele trabalhava na Nickelodeon e um dia eles tiveram problemas assistindo um episódio de Bob Esponja com esse título. O canal do Josh tinha 2 títulos, 2 clipes. Um chamado Suicídio do Lula Molusco Clipe 1 e Suicídio do Lula Molusco Clipe 2. Agora, aqui a gente tem um pequeno problema que eu acabei de cometer, que tem Squidward Suicide, então Suicídio do Lula Molusco e Suicide Squidward. Então esse aqui seria Lula Molusco Suicida, digamos assim. Seria esse o título do clipe. Ele tentou arrumar essa fita que ele tinha em posse, mas alguns dias o canal dele foi fechado, o canal voltou e ele trouxe o clipe 3 da fita. Depois ele enviou um novo vídeo em agosto de 2013 trazendo o clipe 4. Depois, no dia 13 de agosto, o autor dessa história na Spinpasta recebeu uma resposta do Josh dizendo que Red Mist, que vocês já conhecem, não é de verdade, foi um troll que fez, e o Andrew Skinner é uma invenção completa, porque eles não sabiam quem era o assassino. Um outro vídeo, que ele afirma chamar 3 gotas sangrentas, logo ia ser postado, e a investigação acredita, e agora isso fica engraçado, o responsável pela fita é o mesmo culpado pelo Max Headroom, que eu falei pra vocês, acho que tem um mês mais ou menos no vídeo, um vídeo a respeito de intrusão de sinais de transmissão que você pode assistir. O canal então foi fechado permanentemente no dia 13 de agosto de 2013, essa versão aqui é do dia 20 e mostra o canal fechado. Tem alguns problemas com isso. Primeiro, essa história foi postada na Spinpasta. A Spinpasta é um lugar para você fazer fanfic da fanfic. Então a Creepypasta já é uma fanfic,
mas você não escreveu ela, você não tem o direito sobre ela, então você faz uma fanfic da fanfic. E aí você faz, sei lá, o Smile Dog se casando com Sonic.exe, qualquer besteira desse tipo, e é o caso aqui. Foi postada então como uma história feita por alguém que não é o autor da história original, mas ainda assim quis expandir o universo. Em segundo lugar, vem a pergunta, nossa, mas o Josh existe desde 2006, será que tem algum resultado de que esse Josh e o canal dele, chamado Lula Molusco Suicida Clip, exista? Não, não tem indício nenhum de que isso exista antes de 12 de agosto de 2013, que é justamente quando a página foi criada. Zero resultado a esse respeito. Tem um usuário do Reddit chamado Josh Groove, que é o usuário que supostamente esse cara utilizava no fórum de fita VHS. Agora a gente vai lá no Reddit, conforme a minha nota de rodapé indica aqui, e você vai perceber que, na verdade, o Reddit está com um problema de novo, infelizmente, mas em algum momento a gente tenta recarregar. Você vai ver que, na verdade, ele fez a conta dele em outubro de 2018, então ele não é o cara que a gente está procurando. A gente tem a captura no YouTube que mostra que o canal foi fechado, mas isso acontece também quando é o próprio usuário que encerra o canal. Então o Josh teria encerrado o canal dele por vontade própria, segundo está indicado aqui, e não tem nenhuma evidência de que esse canal sequer existia antes dessa data. Aí agora a gente tem o rolê do Max Headroom. Isso é simplesmente absurdo, porque o Max Headroom é uma intrusão de sinal de transmissão. Para você fazer o Max Headroom, você é capaz de sequestrar o transmissor no topo de 2 torres de Chicago e enviar seu sinal na hora em que aquela coisa está acontecendo. Para você editar essa fita, você tem que matar a criança, fazer uma versão editada da fita e mandar essa fita para Nickelodeon. São coisas bem diferentes entre uma e outra e não tem qualquer ligação entre os dois casos e não faz sentido nenhum. Não tem absolutamente nada que indique isso, e o Max Headroom foi um caso real. E não tem absolutamente nenhum registro de que o Max Headroom também tenha sido um assassino. Essa não é nenhuma suspeita que nenhuma investigação séria levou adiante. O Max Headroom é provavelmente um hacker, um nerd, uma pessoa entusiasta em tecnologia daquela época. Nada envolvendo assassinatos, nada desse gênero. Agora, essa versão da história que negava que o Andrew existia foi aproveitada por um canal criado no dia 28 de setembro de 2013, que eu já mencionei para vocês, Leland Skinner. Este canal aqui. O primeiro vídeo dele foi postado depois. Precisamente, deixa eu encontrar quando isso acontece, no dia 28 de setembro de 2013, trazendo o dito 3 gotas sangrentas que o Josh havia prometido, mas nunca chegou a enviar, segundo a dita Spin Pasta. Esse vídeo supostamente mostra o assassinato de 2 crianças, e nos comentários, mostra numa animação no caso, nada gráfico, não tem nada escondido, ele afirma que o Andrew é irmão do Leland, então Leland é irmão do Andrew, e ele fez 5 fitas. O suicídio do Lula Molusco, mais famoso, o Lula Molusco Suicida, que é mais assustadora, o Red Mist, que é editada e perturbadora, o 3 gotas sangrentas, que foi postada, e uma fita que ele ainda precisa recuperar. Aqui a gente tem a notícia dizendo que o Josh era um estagiário na Flórida e que a fita que ele recebeu foi a fita que o Andrew fez para a Nickelodeon. É dito então que ele fez as 5 fitas. Aí a gente tem um vídeo de 6 de outubro de 2013 do mesmo Leland, no qual ele diz trazer o começo da verdade. E é dito que o Josh era estagiário em 2006, um ano depois da fita ir ao ar. Isso contradiz com a própria história do Gonzalez. Então você vai lá no Spin Pasta e o Spin Pasta diz que o Josh era um estagiário na Nickelodeon entre 2005 e 2006. Ou seja, não em 2006, não depois da fita ser exibida lá na Nickelodeon, mas sim em 2005, quando a coisa aconteceu. Ele também diz então que o Andrew era um animador, foi contratado pelo estúdio de animação lá em Fife, na Escócia. O Andrew tem transtorno de personalidade e fez as fitas na ordem. O Lula Molusco Suicida em 2003, o Suicídio do Lula Molusco em 2004, o Red Mist em 2004 e o 3 Gotas Sangrentas é outra fita, antes de março de 2006, quando o caso das 5 fitas sangrentas foi encerrado e o Andrew foi libertado da prisão por pressão da Viacom. É dito que a polícia, por engano, prendeu um cara chamado Madison Richards, na Flórida, e o Andrew foi preso também em 2006 por 9 assassinatos, mas como a Viacom retirou as acusações, ele foi libertado em seguida.
Bom, mais problemas. Primeiro, o Três Gotas Sangrentas foi, na verdade, feito utilizando um software de animação. Como que esse software de animação chama? Go Animate, conforme você pode ver aqui, e ele foi feito em 2007. Ele começou a existir em 2007, mas espera aí, o nosso Andrew teria feito a fita Três Gotas Sangrentas antes de março de 2006. Como diabos o Andrew fez uma fita usando um software que ainda não existia? A fita não foi feita em março de 2006, ou antes disso. A fita foi feita depois. A fita foi feita depois que esse software já existia, portanto ela não é genuína. Depois, a gente não tem nenhum registro de que um cara chamado Madison Richards tenha sido preso na Flórida nessa época, conforme você pode checar em todos os resultados aqui. Depois, essa é a parte mais bizarra, a Viacom ela é capaz de retirar as acusações a respeito do crime de mandar fitas editadas por estúdio. Ela é vítima nesse caso. Agora, fazer isso não vai libertar um cara que foi culpado de 9 assassinatos, tá? Os 9 assassinatos não tem nada a ver com a Viacom. A Viacom não pode retirar acusações desses assassinatos. Talvez nem a família dos assassinados possa fazer isso. Ele continua preso, ele só deixa de responder por um crime menor, mas ele continua preso por 9 assassinatos. Retirar as acusações de um crime menor não faz o cara ser solto, que cometeu crimes piores do que esse. No caso, matar 9 pessoas. Essa pena continua, então esse trecho da história não tem sentido nenhum. Aí esse mesmo canal posta uma fita chamada Lula Molusco Suicida, no dia 15 de outubro de 2013, que mostra o Lula Molusco andando e essa cena final de Red Mist com uma estática. Depois, no dia 7, ele diz que ele recebeu um telefonema do Andrew e o Andrew contou onde ele matou as crianças e disse ter feito não 5, mas na verdade 7 fitas. Agora, legal, nossa, isso parece que está trazendo um monte de coisa nova na história. Na verdade não, na verdade, como foi revelado em 26 de janeiro de 2014, você tem a data disso aqui, isso era um mero jogo de realidade alternativa. Isso foi feito, o Lula Molusco Suicida no Sony Vegas, no Audacity e no Adobe Premiere CS6, e ele dá agradecimentos especiais a algumas pessoas, entre elas o Josh Gonzalez. Em outras palavras, isso aqui é tudo mentira, isso aqui é tudo um ARC, um jogo de realidade alternativa. Não é uma mentira propriamente, mas sim é uma obra de ficção que, inspirada nas fitas, inspirada na lenda urbana, criou todo um universo, expandiu mais esse universo, e acabou trazendo contradições como Max Headroom e ser liberado da prisão depois de matar 9 pessoas simplesmente porque alguém deixou de ficar ofendido com as fitas que você enviou. Legal. Aí a gente tem ainda mais uma coisa que aconteceu depois. A gente tem uma wiki, que é uma wiki oficial do Lula Molusco. Eu já falei dessa wiki aqui. A wiki oficial a respeito do caso. Depois de um tempo, esses caras decidiram expandir o universo da história. Então eles, por exemplo, mudaram o nome da quinta fita e chamaram de Fita de 2000 Não Marcada, conforme está indicado aqui. Colocaram mais alguns detalhes e até uma cena que eu infelizmente não consigo acessar, mas corresponde a essa cena aqui e listam as demais coisas. Aí depois também eles fizeram, isso aqui é até cômico, uma outra fita perdida chamada Homicídio do Lula Molusco, no qual o Lula Molusco, e a gente tinha a imagem aqui, segura uma pistola. Isso aqui não é nada a ver, mas aqui nós temos uma imagem que mostraria essa fita e dá pra você perceber que isso aqui é uma montagem. Essa pistola não tem nada a ver com o desenho e o Lula Molusco está bem mais deformado que o normal. A gente tem então uma menção a um conjunto de fitas entre 76 e 2006, dentre eles um da virada do milênio, que supostamente foi feito pelo Andrew também, ou melhor, pelo estúdio do Andrew chamado Impact Studios. Essa página surgiu em março de 2017, as demais foram em 2016, e quando você vai atrás de saber se realmente existe um estúdio com esse nome, você descobre que sim, mas na verdade esse dito estúdio não fica na Escócia, mas sim fica na Suécia, conforme está citado. Quando você pesquisa por Escócia depois, você não encontra nenhum resultado. Encontra um lugar chamado Impact Scotland, mas isso na verdade foi criado em 2016. Enfim, não tem nenhum estúdio com esse nome na Escócia e também não tem nenhuma menção ao diretor desse estúdio, um cara chamado Philip Stankast, em qualquer lugar. Não tem nenhum resultado a respeito disso que preceda a data que a gente procura. E mesmo hoje, a gente só tem 8 resultados e nenhum deles traz nenhuma outra informação. Enfim, isso é ficção, isso foi colocado
na Wiki por pessoas que querem fazer ficção. E a gente também tem uma imagem do Andrew, que não descobrimos quem é, mas é um homem qualquer, provavelmente nenhum criminoso, e os metadados indicam que essa imagem foi feita em 2021, não na época em que isso teria acontecido. Avançando mais um pouco no caso, nós temos um canal chamado Mr. Aqui seria provavelmente Average, eu deduzo Fan 12. Deixa eu fechar aqui tudo isso que a gente não vai mais usar e deixa eu jogar aqui o nome desse cara no Google e deixa eu abrir o canal do YouTube dele. Corresponde a esse cara, ele posta todo tipo de vídeo assustador, digamos assim, e é bem interessante você observar isso. Esse cara foi citado exatamente aqui nos créditos do ARC. Esse cara postou 6 vídeos que trazem filmagens encontradas do Lula Molusco. A primeira filmagem mostra cenas em baixa qualidade, desconexas, e mostra simplesmente o Lula Molusco andando em uma tela de computador visível. Isso aqui foi enviado entre outubro de 2012 e janeiro de 2014. A segunda mostra o Lula Molusco suicida, a gente já conhece. A terceira mostra somente a imagem com um som de fundo, é esta versão aqui. Então aqui nós temos a imagem, a primeira imagem, aqui a gente tem uma música de fundo, é simplesmente isso, nada demais. A quarta mostra uma versão mais curta e distorcida de Red Mist, com algumas cenas externas, então é essa versão aqui. E é basicamente o Red Mist que vocês já conhecem, mas com totalmente distorcido e bizarro. Agora esse aqui também tem uma imagem escondida. Essa imagem mostra o que parece um rosto desfigurado, mas não dá para ver muito mais. E aqui a gente tem a parte não chocante dessa imagem. Traz outra também, que é essa aqui. E essa aqui não dá para ver absolutamente nada nela. Depois o quinto, pode ser visto nesse link, traz uma fita muito distorcida, que não dá para reconhecer nada, mas alguns artefatos, que são os artefatos do VHS, e esse texto aqui que faz parte do ARG, são visíveis. Então isso aqui era parte do ARG, ao que tudo indica. Essa cena aqui mostra uma fita desmontada, então indicando que esse cara estava trabalhando para tentar recuperar a fita. Só que tem um pequeno probleminha nesse fato. Na verdade, essa suposta fita desmontada foi retirada deste link aqui, que é um tutorial de fita VHS. Olha só, então aqui nós temos a imagem da fita desmontada, que não indica que esse cara está trabalhando em fita nenhuma. Esse cara pegou uma imagem de fita da internet e simplesmente colocou ali. Depois, essa versão não contém mais absolutamente nenhuma outra imagem secreta, mas a sexta versão contém uma outra imagem que é muito conhecida. Essa sexta versão também é muito distorcida, mas tem uma imagem que parece ser uma fila de corpos no chão, censurada, e uma que parece ser um corpo no chão sem uma perna, também censurada, conforme está indicado aqui. O sétimo é uma animação em uma outra tonalidade. A qualidade dela é muito mais baixa, então a gente tem a cena do Lula Molusco tocando clarinete, em que ele está simplesmente fazendo isso aqui, um palito curvado, ao contrário da animação de verdade, em que ele toca, mexe a mão e tudo mais. Ou seja, isso aqui é uma qualidade muito barata e isso aqui é uma versão feita de fã. Essa versão tem algumas cenas escondidas. A primeira delas mostra o que parece ser uma pessoa filmando ou fotografando um corpo no chão, o corpo está censurado, e a segunda mostra um cachorro na sala. Ele está vivo, ele está bem, é um cachorro sentado no sofá. Não sei por que esse cachorro está aí, mas o cachorro está aí. Esse canal, então, só traz compilações de vídeos conhecidos, recriações, e não traz nada oficial, não traz nada original. Bom, tem outras versões. Tem uma versão de setembro de 2012, que é uma animação, e traz alguns elementos totalmente nada a ver. Isso mostra que é uma versão de fã. A gente tem uma versão de 30 de janeiro, que é a primeira versão que tem pessoas mortas. Tem uma imagem muito pesada, mostra provavelmente uma vítima de suicídio, e está totalmente censurado, porque essa imagem não tem condição de ser mostrada de jeito nenhum. Além disso, a própria descrição do vídeo diz que ele fez isso em 2 minutos para zoar no Omegle. Não sei se a pronúncia é essa, mas é um site de chat em que você pode conversar e mostrar a câmera para outras pessoas. Depois, em 15 de julho, uma animação 3D foi publicada, feita por fãs. Em 15 de novembro, uma outra história na Spin Pasta foi publicada, já em 2013, contando a respeito de um casal que ama Bob Esponja, que tem desenho de Bob Esponja no quarto inteiro e que comprou essa fita por engano. Beleza, falamos das outras versões, vamos ver se o Reddit está no ar, porque essa hora já é para estar. Ontem, enquanto eu fazia esse roteiro, aconteceu a mesma coisa na mesma hora, eu acho. Dessa vez acho que está no ar. Ou melhor, não está no ar e a gente não vai poder mexer aqui nos resultados. A gente não vai poder atualizar. Ah, beleza.
Carregou. Parece que carregou, mas parece também que está muito lento. Então vou deixar esse negócio carregar enquanto a gente fala. Enfim, no dia 8 de fevereiro de 2013, um usuário do Reddit fez um post alegando que ele escreveu a creepypasta do suicídio do Lula Molusco e está feliz com a forma com que ela se espalhou. É dito que ele leu Suicide Mouse e Dead Bart, que são duas creepypastas, uma delas a gente já investigou mais cedo, não tinha nada para fazer e decidiu escrever a história no 7chan. As pessoas gostaram, a história foi compartilhada por aí, ele não fez os vídeos e ele está bem orgulhoso disso ter acontecido e ele decidiu ficar anônimo, ele decidiu não publicar quem ele é, não aparecer depois de que essas coisas aconteceram. Agora que carregou, beleza, o Josh Groove, ele criou a conta no dia 11 de outubro de 2018. Só isso que eu queria falar para vocês, já pode fechar, beleza. Fechar isso aqui também, deixa eu fechar isso aqui também, e fechar isso aqui também, e mais isso aqui que não tem utilidade alguma. Vamos então continuar. Qual que é a prova que ele dá? Primeiro, essa página arquivada aqui, que traz a postagem lá do 7chan, de quando ele fez. E depois ele trouxe uma versão completa no Imgur, que é esta versão aqui, é uma versão bem maior, como você pode notar. Ele está falando a verdade? Provavelmente sim, mas é impossível da gente ter certeza. Por que eu digo provavelmente sim? Porque não tem nada inconsistente. A captura que foi mandada no arquivo da internet, você pode fazer análise de metadados e você vai ver que ela foi criada em 2011. Consistente. A página da captura apresenta duas fontes diferentes, isso parece um tanto suspeito. Deixa eu abrir mais uma vez a versão do Imgur para você. Então aqui temos uma fonte e aqui temos outra fonte, mas isso era comum. Aqui a gente tem uma página arquivada em que a gente vê a mesma coisa. Depois a gente tem alguns links, imagens citados, tudo isso procede. Então a gente tem um link de vídeo citado lá na postagem do 7chan e esse link de vídeo foi também citado nessa postagem aqui do Reddit e isso foi feito em março de 2010. Esse vídeo não está mais no ar, conforme está indicado aqui, em março de 2010, mas ele foi citado na época, então é consistente com a época. Esse vídeo já existia na época. Até o site pornô, que está no final desse negócio imenso, aqui embaixo, ele condiz com a época em que isso foi publicado. Esse site já existia na época. Então tudo indica que a captura é real e tudo indica que, de fato, esse é o autor da história. Essa foi a captura que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Legal, vamos para as conclusões. Jamais aconteceu esse dito incidente na Nickelodeon e tudo o que a gente tem são recriações e a história que a gente conhece se formou por aglutinações. Por quê? Porque a primeira versão, que está marcada aqui, é a versão original do 7chan, surgiu na internet, é simplesmente uma creepypasta, o autor se manifestou no Reddit, provavelmente é ele. A história não tem fundamento jornalístico e a quarta temporada não atrasou, foi mais rápida que o normal. A primeira imagem, que é essa aqui, provavelmente foi feita adulterando uma imagem original do Lula Molusco. O Chess Agnew fez o site em 2011, nunca trouxe a fita, e a versão da fita que a gente tem é uma versão feita por fãs indicada aqui, e que contém cenas de outros episódios. Esse Red Mist depois foi reaproveitado e fez trocentas versões diferentes, com trocentas qualidades diferentes. A gente ainda também tem duas versões, a versão que traz a música e a versão que traz a pessoa morta, a primeira, que foram feitas em 2012, conforme está indicado em amarelo aqui. Posteriormente, a gente tem a primeira expansão da história, que é a do Andrew Skinner. Também nenhum resultado jornalístico, também nenhuma evidência de que seja real. É simplesmente uma história que foi feita para complementar. E para complementar o complemento, a versão do Josh Gonzalez e do Leland Skinner foi feita em 2013, trazendo mais 4 fitas, então expandindo ainda mais. Não, esse cara não fez uma fita, não, esse cara fez 5. Primeiro o cara não existia, depois o cara fez uma fita, depois ele fez 5, e no finalzinho do arco ele fez 7. Isso é um jogo de realidade alternativa, isso nunca aconteceu. Em 2016, o universo expandido foi expandido mais ainda, acho que pela terceira vez agora, e foi criada uma fita de homicídio do Lula Molusco, uma fita que é suspeita, uma foto que mostra um homem aleatório, entre outras coisas, e também nada disso possui qualquer fundo de realidade. Eu já disse que nenhum dos vídeos é genuíno porque eles trazem cenas aproveitadas de outros episódios e muitas delas os fãs admitem que são falsas e outras trazem cenas das cenas que os fãs admitiram serem falsas. Então, também são falsas pela aplicação aí da lógica. Depois a gente tem aqui a origem de cada vídeo. Red Mist foi criado por um fã
O suicídio do Lula Molusco é o nome que hoje é dado à segunda recriação do Red Mist em alguns momentos. As 3 gotas sangrentas foram feitas para o ARG, o mesmo vale para a filmagem encontrada 5 e 6. A filmagem encontrada 4 é feita misturando Red Mist com outras cenas. O Lula Molusco Suicida foi feito como parte do ARG. A fita dos anos 2000, que não tem nome, nunca foi publicada, também faz parte do ARG. Outros vídeos são paródias. E alguns vídeos têm violência gráfica, eu sei disso. A gente não consegue identificar todas porque elas são muito distorcidas, mas as que a gente não conhece estão muito distorcidas para a gente poder conhecer. E quer violência gráfica na internet? Isso é muito fácil de conseguir. Essa última seção do vídeo contém aqui este diagrama que eu fiz ilustrando como que a aglutinação deste caso aconteceu. Valeu para você que assistiu, em breve a gente se vê. Falou!